Pergunta, meu amigo. Eu queria saber se ele é mais de direita ou de esquerda. Questão ideológica. É ideológica. Veja bem, esta apresentação do modelo político para o jovem é extremamente anacrônica também. É uma apresentação que já precisa ser reformulada. O que se chama classicamente de direita é o regime capitalista. E o que se chama classicamente de esquerda é o regime socialista. O que é que nós queremos? Nós queremos um país onde as reformas sociais de fato sejam feitas. Aí é o que a esquerda prega, né? Mas um país onde o Estado tenha um poder de intervenção, mesmo sendo capitalista, e evite que os ganhos de capital sejam tão gigantescos como são no nosso país. Haja vista o que está ocorrendo agora. Diz-se, por exemplo, na imprensa, e todo mundo ouve, não há congelamento, não há. Mas claro que há. De quem tem remuneração. Os salários estão todos paralisados. Agora, o capital não, ele está indexado. Haja vista o BPN fiscal que aí está sendo corrigido todos os dias. Entende? O modelo é esse. Em andamento, um projeto maquiavélico de destruição do Estado brasileiro. Pretende-se entregar todo o patrimônio da nação. Estatais, Banco do Brasil, bancos estaduais, subsolo, Amazônia, enfim, entregar tudo o que representa riqueza verdadeira para os donos do poder mundial. Dizem que isso é modernismo, que vamos ingressar no primeiro mundo, que o Estado deve ser o menor possível e que tudo que é estatal deve ser privatizado. Venderam-se, entre outras, a Usiminas, a segunda usina siderúrgica mais eficiente do planeta, e a Companhia Siderúrgica Nacional, símbolo da indústria brasileira. Todas essas vendas vêm sendo feitas a preço de banana e ainda são pagas com papéis públicos que estavam altamente desvalorizados. É um verdadeiro assalto à nação, feito às claras, e com a imprensa toda batendo palmas. Com o dinheiro arrecadado das privatizações, diz o governo, estaremos diminuindo a dívida interna do Brasil. Mas o curioso é que se vai vendendo tudo e a dívida interna está aumentando. Em março de 94, a dívida mobiliária era de 50,5 bilhões de dólares. Em junho de 94, com a implantação do real, foi para 59,5 bilhões de dólares. E em julho de 95, com um ano do plano real, ela já estava em 82,2 bilhões de dólares. Então, para que servem as privatizações? Privatizações são negociatas que servem para transferir o formidável patrimônio público para uma minoria privilegiada de representantes legítimos do sistema financeiro internacional. O governo, sob o comando do sistema financeiro internacional, estabelece juros da dívida interna tão extorsivos que vão exaurindo as finanças públicas e vão quebrando as indústrias, destruindo a agricultura, aumentando o desemprego e criando, como diz o professor Adriano Benayon, doutor em economia pela Universidade de Hamburgo, na Alemanha, criando, sim, uma verdadeira economia de cemitério. O que eles pretendem é a demolição do Estado. Destruído o Estado, segue-se o esfacelamento da nação, fazendo com que o povo não acredite em nada que é nacional, com que perca sua autoestima e que tenha vergonha de ser brasileiro. Daí a propaganda gigantesca a favor do Estado mínimo, de desmoralização das Forças Armadas, que são o braço armado do povo, e de destruição da família, que é a célula básica da sociedade. É a anulação de todos os nossos valores morais, é o deboche institucionalizado. Mas a nação é o povo, com seu território, com a sua história, os seus costumes, com a sua língua. Eles querem destruir nossa nação. Com a desculpa de modernidade, de entrar no primeiro mundo, o que estão fazendo é destruir a indústria nacional. Esta é a verdade sobre o projeto neoliberal, que a imprensa podre não mostra. É conduzir o nosso povo, qual manada de búfalos, para o precipício, para a escravidão.
É como se fosse um gigantesco octopus, com seus tentáculos, sugando todas as nossas riquezas e drenando-as para os donos do mundo. É a perda definitiva da soberania nacional. Doutor Enéas, como o senhor se define ideologicamente? Dizem que os rótulos estão fora de moda, mas o senhor seria da esquerda, da direita, do centro? Eu não vejo hoje mais no mundo moderno condição para que se fale de esquerda e direita. Esses conceitos são obsoletos, ultrapassados. O que eu vejo hoje é um processo mundial que está sendo alcunhado de globalização, né? É um processo de destruição do Estado Nacional. E vejo um grupo pequeno, né, preocupado, muito preocupado com isso, que defende ainda, e que é chamado de conjunto de trogloditas, indivíduos da paleolítica, etc., né, que defende o Estado Nacional soberano. Então, eu estou desse lado, do lado menor, do lado daqueles que acreditam que é possível, mesmo nessa economia que está, vivendo um quadro completamente artificial, uma moeda que circula no planeta que não representa a riqueza real, como qualquer pessoa que estuda o assunto com profundidade é obrigada a reconhecer. Sim. Então, nesse contexto todo, em que com essa moeda, que na verdade não representa a riqueza real, que é emitida ao bel prazer, né, de suas excelências, os dirigentes, né, dos bancos nos Estados Unidos da América do Norte. Sim. Quer dizer, com essa moeda compram-se riquezas, patrimônios, né, de todas as nações do planeta. Então, há um grupo pequeno que reage contra isso. Um exemplo disso é o grupo do Cholim do LaRouche, nos Estados Unidos mesmo, editor daquela revista. E a Onda Rosa? Não sei o que é isso. Na França, na Inglaterra, na Itália, em Portugal, na Escandinávia, venceram nas recentes eleições governantes que não são favoráveis à globalização. Sim. Ou pelo menos dizem isso. Sim. Eu não entendi, foi o nome. Por que o senhor disse Onda? Chamou-se Onda Rosa porque não é vermelha. Ignorância minha, específica. Eu não conhecia o termo. Veja bem, o senhor pergunta como é que eu vejo. Veja bem. O mundo está mudando. Exato. Até nesse aspecto. Na medida em que aqui e acolá levantam-se vozes contra isso, então eu pertenço a esse grupo de vozes. Com cuidado. Isto não quer dizer de maneira nenhuma que nós possamos ser comparados a movimentos que surgiram na década de 40, né, que o senhor também conhece bem, década de 30, década de 40, movimentos que pressupunham um totalitarismo, a imposição de nada disso. Nós pensamos sim que é possível uma nação, principalmente como a nossa, dar um exemplo para o mundo, né, para que é possível para nós nos levantarmos e dizermos assim, deixem-nos em paz. Permitam que nós consigamos viver como seres humanos, né? E não como escravos, que é o caminho para o qual todos nós estamos indo. Como o senhor já deve ter percebido, não tenho nada em comum com isso que está aí. Aliás, discordo radicalmente de tudo. Por isso, nunca fui político. Jamais aceitei o elitismo da direita, a desordem da esquerda, nem a falsa democracia. Meu nome é Enéas. É o que o senhor vê na televisão, no programa do presidente, tudo colorido, todos com dentes, artistas milionários. Se é essa a sua realidade, então vote neles. PSDB, PT, qualquer P, sempre estiveram juntos. É falsa a briga entre eles. Agora, se o senhor não aguenta mais ver menor abandonado na rua, tóxico, crime, tudo que não presta aumentando, se o senhor quer expulsar para sempre esses patifes do poder, só existe uma opção, 56. O senhor nunca me viu junto com nenhum deles, e comigo o senhor vai ficar livre de todos eles. Presidente candidato é apoiado por George Soros, o maior dos narcotraficantes, segundo a revista RR. O candidato do PT assinou lá fora um documento a favor da legalização das drogas. O terceiro diz que não tem o rabo preso na mão dos interesses da especulação internacional, mas assina, junto com os outros dois candidatos, um documento de submissão do Brasil às grandes potências. O senhor quer ver seu filho comprando cocaína na porta da escola? A decisão é sua. Meu nome é Enéas 56. Vamos separar de uma vez por todas, para o cidadão que nos ouve, inteligência de cultura. São atributos absolutamente distintos. Inteligência, e ninguém sabe exatamente o que é, nem com os trabalhos memoráveis de Piaget, ninguém sabe exatamente o que é. Depende, tanto quanto a ciência odierna possa afirmar, de uma arrumação cromossomial específica. Quer dizer, na hora em que o ser espermatozoide e óvulo se juntam, na hora que o ser é gerado, algo faz com que um indivíduo seja mais bem dotado que o outro. Isso é inteligência. Ela se desenvolve até 15, 16 anos, dependendo de condições ambientais, de estímulos e de alimentação, rica em proteínas.
Isso está sabido. Cultura é outra coisa. É o preparo que o indivíduo adquire durante a vida. Então o senhor tem indivíduos com diplomas, preparadíssimos, desculpe, verdadeiras bestas. Perdoe, é linguagem comum. Mas são indivíduos tão mal dotados que a gente olha, meu Deus, do que adianta diploma? E o senhor conversa com um indivíduo da favela que não teve acesso a nada e fica impressionado com o brilho intelectual. Tá entendendo agora? No momento que nós separemos isso, a gente se entende. Normalmente, quem vai para a política é um indivíduo mal dotado pela natureza, é um indivíduo extremamente mal dotado, é um indivíduo que quer fazer carreira fácil, que percebeu na corrida desenfreada que está aí pelo poder. Eu nunca participei dela, jamais quis. Eu sou realizado da minha profissão, sou respeitado. Esses indivíduos, veja o senhor, encontram um caminho fácil. E não são maus por essência, eles se adaptam. Quando um não se adapta, é posto para fora do meio. É um estranho no ninho. Quando um indivíduo, dentro do processo, reage e se manifesta contra as maldomias, existe rapidamente todo um mecanismo coercitivo, que o impede de prosseguir. E outros que poderiam pensar como ele se calam. Esta é a realidade. Não adianta tapar só com peneira. O processo está assim. Eu não estou dizendo que esses senhores são assim. Eu não disse isso. Eu disse que eles ficam assim. The mankind is watching, astonished, the extraordinary and unusual worldwide fact that moves daily as in a giant billiard table, enormous ciphers flying around as bits and bytes at the speed of the light, transferring from one point to another of the planet fabulous fortunes in a true speculative orgy, completely dissociated from reality, without any correspondence with the real reach of our physical world, the so-called globalization. It seems to those not fully aware, and we shall include here sadly the great majority of the citizens, that this process is creating a world in which everyone will have access to a higher standard of life with greater social justice. That fact comes to us by the media as a cure-all for the biggest world problems. As a matter of fact, it is necessary to be pointed out that only 2 to 3% of all those transactions raise into $3 trillion a day. Only 2 to 3% refer to commercial and industrial activities. On the other hand, the great majority of the financial transactions is purely speculative, as if money by itself would be able to generate more money, as a fantasy that is carrying the world economy to a dread end. Until the 70s, the Bretton Woods rules were followed. Money to flow between nations needed the previous government authorization. There was a fixed exchange rate between the currencies of the greatest industrialized nations. The Fed assured with the gold equivalent any transaction. In other words, there were restrictions to the flow of speculative money. In 1973, the US government imposed an unilateral rupture and the barriers disappeared. Gold reserves are no longer necessary. Money is no more the wealth symbol. It is the wealth proper, a fiction in such a way that goes to the edge of insanity is supported by a group of worldwide institutions, the so-called international financial system. And here are included the IMF, the World Bank, the World Trade Organization, and so on. That is the money empire, the false money, the real speculation conducting the mankind to its ruin and destruction. Well, gentlemen, it is with that false money that mega speculators through the world are willing to buy the real riches of all developing countries. In Brazil, they are selling out by the dozen all of our strategic state companies. The right words are these. They are giving away all of our strategic resources, including Vale do Rio Doce Company, the greatest iron mining company in the world, by only $3 billion, equivalent to less than half of 1% of its estimated value. In Brazil, we have the greatest reserves in the world of niobium, titanium, first quality quartz. We are the greatest gold producers in Latin America. We have the richest subsoil in this planet, and we are seeing our riches going there cheap
to the industrialized countries. President Clinton, during the Summit of the Americas in Santiago, recently said, "Your prosperity lifts ours, our prosperity lifts yours." Is that really true? From the Brazilian states of Amapá and Minas Gerais, we carried millions of tons of manganese sold by insignificant prices. Now, in those Brazilian states, we have only big land craters, holes in our manganese rests in Pennsylvania. It's now part of the U.S. strategic inventory. In the future, we'll have to pay whatever price they want for that same mineral. Let me call your attention to another fact. We are not only the richest country in the world, for while in at least one state of the US it is necessary the desalinization of water for having fresh water, we have 21% of the fresh water resources on the planet. We are the 5th country in territorial extension. We receive solar energy all year long, all over the country. That huge and inconceivable amount of energy is partially stored on the bones of atoms and molecules of the carbohydrates and lipids in the plants, from where we extract alcohol and oils that can substitute petroleum, allowing Brazilian energy independence. We don't have glaciers, we don't have earthquakes, we don't have hurricanes and the like. Nevertheless, 2/3 of our population live in an unacceptable condition. Half of them living in absolute poverty, in absolute misery. Brazilian government pays to the international creditors and their Brazilian representatives about half of the gross national income. That's to say, $5 billion a month only as interest. The internal and external debts altogether represent today the astronomical cipher of $500 billion. Government maintains a fiction of currency stability, concealing the disorderly growth in public debt and promoting the destruction of all the industrial production chain of the country, with mass importation of industrialized products and even food. Our party, PRONA, rises against that process. It's imperative a new Bretton Woods, but as we don't have the condition to impose such an agreement on the international scenario, and as we do have in our country all that we need for our survival, there is only one option: not to drown. We'll break with the international financial system. We'll no longer accept these speculators' extortion. We'll sit down for negotiations, impose our sovereignty. We'll price our goods